pela rua Major Rubens Vaz, no Campos Elíseos. Nós estamos aqui na base da Polícia Rodoviária em Ribeirão Preto. Rua Ambrósio Chaguri. Essa rua fica entre os bairros Jardim Jandaia e Presidente Dutra. Rua Salto Grande, no Monte Alegre. O buraco é impressionante. Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com muita alegria reunidos no nosso seminário sobre definição, aprendizado e cuidado na SAF, que é mais uma das atividades do mês de alerta à síndrome alcoólica fetal. Então, para contextualizar um pouco, esse mês de alerta na nossa cidade começou em 2010, quando foi aprovado o projeto de lei da vereadora Gláucia Berenice, que em 2010 instituiu a Semana de Alerta, né? E este ano, com muita alegria, também foi aprovado a ampliação para o mês de alerta à síndrome alcoólica fetal. E a gente entendendo esse assunto como tão importante como a nossa intenção é transformar em uma campanha permanente mesmo, assim como o Dr. José Mauro Braz, que esteve conosco em um dos eventos aqui do nosso mês de alerta, muito bem colocou. Meu nome é Mayra Zanetti, eu vou fazer minha autodescrição, tá? Como um recurso de acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Sou uma mulher branca, 35 anos, cabelo liso, castanho até o ombro. Estou vestindo uma blusa preta, óculos e no fundo tem as bandeiras, né, da nossa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Então, esse ano nós estamos contando com alguns recursos de acessibilidade também. Gostaria de agradecer a intérprete de Libras que está conosco, a Raquel Messias, e de pedir aos convidados também que, ao se apresentar, que possa fazer também a autodescrição, e se houver alguma imagem no slide, no PPT, se puder descrever também, é um recurso importante de acessibilidade. Bom, sou representante da comissão, estou aqui com muito prazer, representando todas as pessoas envolvidas, que na verdade é uma força-tarefa, eu vou falar aqui o nome das instituições envolvidas, tá? Então, os realizadores: Diretoria Regional de Ensino de Ribeirão Preto, Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Sanatório Espírita Vicente de Paulo, Centro Universitário Barão de Mauá, Centro Universitário Estácio, Universidade de Ribeirão Preto, NAERP, Fórum Permanente de Discussão da Política de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, BRAE Connect, que é o Grupo de Estudos Avançados de Neurociência, e CIO, Desenvolvimento e Inclusão. Alguns combinados aí, né? Nós estamos agora com a transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, estamos também no Zoom, né? Na TV Câmara, e temos aqui os convidados presentes também. Então, nossos combinados de interação. Pedir a palavra no chat para poder falar, ou então enviar diretamente a sua pergunta. Nós temos membros da comissão aí, fazendo essa seleção aí das perguntas para poder participar. E importante falar do certificado, tá? Também no chat de todas essas redes vai ser colocado o link para poder preencher e então receber o certificado, tá? Então, clica nesse link, coloca os dados e vai receber o certificado depois por e-mail. Tá bom? Passarei agora a palavra para a mediadora desta mesa redonda, a vereadora Gláucia Berenice, presidente do Fórum Permanente de Discussão da Política de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Zoom. Para me autodescrever, a gente fica pego de surpresa, mas eu sou uma mulher morena, afrodescendente, tenho o cabelo até os ombros, cabelos negros, e estou com um vestido florido, e tenho várias pessoas aqui do meu lado, e já agradeço à professora Luciana por ter nos cedido de forma tão gentil o intérprete de Libras, que tem, com certeza, enriquecido e garantido o acesso que a gente tem, tanta necessidade de levar essa informação o mais longe e em todos os aspectos que ela possa chegar.
Nós temos muita alegria de estar aqui, já é o 11º ano, e aqui a gente começa a passar um livro, um filme, hoje é o encerramento do mês de enfrentamento, mês de alerta sobre a síndrome alcoólico fetal. Aí eu vejo aqui a Natália, a gente está desde as primeiras fotos dos primeiros anos, a Fátima também desde os primeiros anos, e a gente vê a importância hoje de não só ficar restrito à Secretaria da Saúde, do Programa da Mulher, ao CAPS, que atende mulheres que têm a dependência química, mas a Secretaria da Educação, outros parceiros, universidades. Então, nós ficamos animadas de ver que é um trabalho de formiguinha, ano após ano, mas o trabalho tem crescido. Agradeço porque sempre é um trabalho coletivo feito a muitas mãos. A Mayra tem mandado super bem como nossa cerimonialista, conduzindo os trabalhos como mediadora. E eu agradeço muito, sabemos que esse nosso trabalho aqui tem servido de referência para muitos municípios, alguns têm pedido os projetos de lei, a forma de trabalho. Eu sei que a gente vai poder expandir cada vez mais o trabalho que o município tem feito, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, da Assistência Social, a Divisão Regional de Ensino, o Serviço de Saúde. Eu agradeço muito, já devolvo a palavra para a Mayra, porque o importante aqui é ouvir as especialistas. Muito obrigada. Muito obrigada. Para a gente começar, a nossa primeira palestrante dessa tarde, a doutora Mônica Dutra da Costa, psiquiatra pelo CAPS-AD, especialização pelo HC da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, vai falar um pouquinho sobre as definições gerais e discussão da rede assistencial. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda e fique à vontade, a palavra é sua. Olá, eu sou a Mônica, prazer, sou psiquiatra formada aqui pela USP Ribeirão. Primeiro eu queria agradecer, Gláucia, Mayra, a oportunidade de falar, inclusive, pelo CAPS Álcool e Drogas aqui de Ribeirão Preto, que é o local onde eu estou vinculada, né? Bom, eu estou sem câmera aí. Está aparecendo diferente, né? Agora que estou checando. Deixa eu compartilhar, então, a apresentação que a gente vai fazer hoje. Queria saber se está tudo certo, está funcionando? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre definições gerais, sobre a temática de álcool, mas vocês vão ver que eu não vou entrar em peculiaridades tanto da SAF, eu vou citar o tema. O objetivo hoje é falar mais da rede assistencial de saúde para as pessoas que usam droga e com problemas do álcool e outras drogas relacionadas, tá? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo dessa apresentação? Eu vou trazer para vocês algumas definições em relação ao consumo do álcool e vou entrar posteriormente na discussão de rede. Como uma pessoa que tem um problema com álcool ou outras substâncias psicoativas, ela entra no sistema assistencial? Quais são as nossas portas de entrada? Depois que ela entra, quais são os locais onde ela fica e permanece em tratamento? E, por último, como promover o diálogo nessa rede intra- e intersetorial? Você compartilhe novamente sua tela. Encerra e inicia novamente, por favor. Agora deu certo, né? Então, vamos lá. Começando sobre definições de padrão de uso de acordo com a Classificação Internacional de Doenças. Gente, por que eu estou trazendo isso aqui? A gente vai falar especificamente do álcool, tá? Porque, para vocês terem uma noção do que a gente tem de definição em relação a termos do abuso, uso nocivo do álcool, dependência, intoxicação, abstinência e outros termos que frequentemente a gente usa dentro do sistema de saúde mental e que outras pessoas não estão familiarizadas.
Compreender o termo ajuda a gente a compreender o que é um uso problemático de álcool, né? A gente sabe que quando a pessoa ela inicia o uso de substância, até ela procurar o serviço de saúde, de ajuda e passar pela porta de entrada, a gente tem alguns anos aí. E eu compreendo nessa apresentação que quando a gente ensina e capacita as pessoas dentro da rede, esse tempo entre o início do consumo de substância e a procura pelo serviço, ele diminui. Então, a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que começa a fazer uso do álcool, ela demora, em média, 7 anos para passar pela porta de entrada. Olha quanto tempo, né? Outras drogas, como a cocaína, esse tempo entre a entrada e a procura de ajuda é de 2 anos, né? Então, vamos conversar um pouquinho. O que é uso nocivo? Antigamente, a gente falava de abuso de álcool, né? O uso nocivo é quando a pessoa ela faz uso de droga e isso tem uma repercussão para a saúde física dela, ou emocional, ou uma repercussão para a saúde física e emocional de outra pessoa. E isso é uso nocivo. Quando a gente fala de padrão de uso nocivo, é a gente observar isso num período de 1 ano. Então, a pessoa fazendo um uso de álcool prejudicial à saúde dela ou de terceiros por 1 ano. O que é dependência? É diferente o termo dependência. É quando a pessoa ela tenta parar e não consegue. Quando o uso dela, ele sobressai em relação a outras atividades do cotidiano dela, né? Ela passa a dar preferência pelo uso do álcool e de outras substâncias em relação a outras atividades como trabalho, família, lazer. Nesse sentido, algumas pessoas elas desenvolvem tolerância. O que é a tolerância? Você vai usando cada vez quantidades maiores de droga e tendo efeitos reduzidos, né? Para você ter o mesmo efeito do primeiro uso, você precisa usar quantidades muito maiores. A intoxicação pelo álcool é quando você usa uma quantidade de uma vez, que o seu corpo não está acostumado, e aí você vai ter repercussão fisiológica e comportamental. É aguda a intoxicação. A abstinência é quando você reduz o consumo ou cessa, e a pessoa começa a sentir, porque ela está com uma dependência da substância. Se ela para ou reduz o uso, ela vai sentir as repercussões. O delirium é quando a pessoa fica confusa por causa da substância. No caso, a gente está falando do álcool, né? Transtorno psicótico, gente, mesma coisa. Quando a pessoa começa a alucinar, delirar, ter várias alterações aí do comportamento por causa do uso do álcool. Então, esses são termos que a gente utiliza muito dentro da saúde mental e essas definições, elas explicam um pouco como que a pessoa chega na porta de entrada, tá? Mas falando assim, em termos práticos, né? Porque a gente gosta de ver a fotinho. E aí, no slide, a gente tem uma foto de um copo de cerveja de 350 ml, uma taça de vinho de 150 ml e um copo de destilado de 45 ml. No slide, a gente mostra o que é dose padrão de álcool para o brasileiro. É uma quantidade de bebida que possua 14 gramas de álcool puro, né? Ou essas quantidades descritas aí, de um copo de cerveja, uma taça de vinho, ou uma quantidade de bebida destilada. E isso é a dose padrão. Por que a gente precisa saber o que é dose padrão? Para a gente entender o que é um consumo ocasional, esporádico, social, para um consumo moderado, um beber pesado episódico, e a definição de álcool zero que eu vou explicar para vocês. Então, o que eles definem lá? Um consumo moderado, ele é, para o homem, um consumo de no máximo 4 doses por dia e no máximo de 14 doses por semana, tá? Acima disso, gente, acima de 4 doses por dia para o homem, já é considerado um beber pesado, também chamado de binge drinking. Vocês já devem ter ouvido falar. Para a mulher, isso muda um pouco. Para ela, até 3 doses por dia, ou no máximo 7 doses por semana, é considerado um consumo moderado. Acima disso, novamente, dessas 3 doses por dia, a gente já entra na definição de beber pesado episódico. O que é o álcool zero aí? Eles colocam na definição de álcool zero algumas condições que a gente deve evitar absolutamente o consumo de álcool. Exemplo, gestação, que é o que a gente vai falar muito aqui, tolerância zero, né?
menores de 18 anos aqui pela nossa legislação, pessoas que têm algum problema de saúde que, assim, é orientada a elas fazerem consumo zero de álcool, ou, às vezes, o uso de algumas medicações que não são recomendadas junto com o álcool. Nenhuma é, né, gente? Mas tem algumas medicações que podem correr muito perigo à vida, tá? Então, vocês viram lá que a quantidade de consumo para a mulher é menor do que para o homem. Por quê? Mulheres são mais vulneráveis aos efeitos do álcool. Elas têm peculiaridades fisiológicas, inclusive. Olha isso. A mulher, em relação ao homem, ela tem menos água corporal. Então, ela bebe uma quantidade de bebida, vamos supor, ela bebe uma cerveja, comparado com o homem que bebe uma cerveja, se ela tem menos água, a cerveja fica mais concentrada no corpo dela, né? Então, os efeitos que ela vai ter vão ser maiores. Ela tem um menor peso comparado também ao homem, então isso contribui para que o álcool fique concentrado igualmente. E a gente sabe, pelos estudos, que elas têm menos enzimas que metabolizam, né? Então, elas vão ter uma repercussão dos efeitos do álcool muito maior. Elas se colocam em risco com quantidades menores de álcool. E é importante a gente saber disso. A mulher tem várias peculiaridades, né? Uma delas é que elas gestam, gente. Olha que importante. Nosso mês é falando disso, de gestação e álcool, né? A gente sabe, pelos estudos, que nenhuma quantidade de álcool é segura na gestação. O que pode influenciar, né, em relação ao álcool e o feto na gestação? Bom, como que a gente tem essa influência do álcool no feto? A depender de quantidade. Então, a quantidade que essa mulher bebe durante a gestação, isso influencia diretamente o feto. Se ela bebe uma garrafa de cachaça, é diferente dela tomar uma taça de vinho. Tem quantidade segura? Não tem, mas é diferente o efeito que vai ter no feto. Importante isso, frequência. Uma mulher que bebe durante a gestação uma vez por mês, isso tem um efeito no feto. Se ela bebe todos os dias, é diferente. Isso influencia. A idade gestacional, ou seja, o período de desenvolvimento que o feto está, influencia? Lógico que influencia. A gente sabe que no primeiro trimestre a gente tem o desenvolvimento neurológico do bebê, e vários desenvolvimentos estão iniciando ali no primeiro trimestre. Imagina que beber nesse período é diferente do que beber com a mulher estando para parir, por exemplo. É diferente. Tá? Fatores maternos. Desnutrição materna influencia, né? Condições de saúde, isso influencia também. Fatores genéticos da mãe do bebê influencia, gente. Fatores ambientais também, sociais, econômicos, que essa mulher vive, onde ela está inserida, influencia. Qual que é a influência, que é o que a gente vem discutindo esse mês, né, que é o mês da SAF? Então, é esse bebê nascer com transtornos do espectro alcoólico fetal. É como se fosse um termo guarda-chuva. Por que, Mônica, guarda-chuva? Porque a síndrome alcoólica fetal, preenchendo todos os critérios, é menos incidente, menos prevalente na população. É comum que esses bebês eles tenham alterações, mas não necessariamente preencham todos os critérios para a SAF. Né? E qual que é a alteração mais comum? O atraso cognitivo desse bebezinho. Mas várias outras, né? Essa criancinha ela começa a desenvolver, ela pode ter problemas comportamentais, de aprendizado, de desenvolvimento da fala. Olha que importante. Então, eu coloquei aí no nosso guarda-chuva a síndrome alcoólica fetal propriamente dita, né? Eu coloquei aí a síndrome alcoólica fetal parcial, que é o bebezinho que não preenche todos os critérios, é o mais comum. Vocês vão ver ali na frente. E transtornos do neurodesenvolvimento relacionados ao álcool, são dezenas de variáveis, é um complexo, é um espectro, né, de alterações, que vai desde a mínima, menos perceptível, até aquela que chama a atenção, que é a SAF propriamente dita, né? Olha que interessante esse gráfico que eu tirei da OMS, que mostra, gente, a prevalência da síndrome alcoólica fetal, que está em azul aí, ó, a síndrome com todos os critérios. E em vermelho, o espectro, né? Tudo que não preenche todos os critérios.
O que eu circulei aí, para vocês darem uma olhada, é a região das Américas, o primeiro círculo. Então, esse gráfico ele é prevalência por 10 mil habitantes. Então, AMR é região das Américas. Na região das Américas, a prevalência do espectro da síndrome fetal, alcoólica fetal, é de 71,3 casos em 10 mil pessoas. E a SAF propriamente dita, que é o que está em azulzinho aí, é 16,6. Então, olha como no espectro é muito maior. Ali no outro círculo, bem no cantinho, tem relação mundo. Então, em azulzinho, a síndrome alcoólica fetal, com todos os critérios, e em vermelhinho, o espectro da síndrome fetal, alcoólica fetal. Ó, a região da Europa, que é esse gráfico mais alto aí, super prevalente. E outras regiões também, tá? Então, esse gráfico aí é de 2017. Olha que interessante. Vamos lá, mas agora a gente vai entrar, assim, brevemente, tá, gente, na discussão de rede. Porque, e aí, Mônica? A pessoa está lá com uso de álcool ou outras substâncias, né? Isso que eu estou falando vale para outras substâncias. Como que a gente faz? Como que essa pessoa ela passa pela porta de entrada? Ela tem um limiar, né? E sobre esse limiar a gente já falou. Uso nocivo, dependência, esses já são motivos, intoxicação, abstinência, para a pessoa entrar na porta de entrada. Olha que importante conhecer conceitos lá atrás. Passou o limiar, que é esse risquinho aí, tem uma seta azul, logo a primeira, tem um menininho bebendo álcool aí, né, um bonequinho. Aí você passa a seta, ele tem o limiar. Quem que faz essa ponte para a porta de entrada no serviço de assistência? Bom, a gente vai falar de pessoas que influenciam essas pontes, e são várias, gente, não tem limite. Vocês vão ver que todas, sempre que eu cito, eu boto 3 pontinhos no final. O próprio indivíduo pode ser a pessoa responsável por buscar a porta de entrada diretamente, é lógico, né? E depois, família, amigos, relacionamentos, essas pessoas podem ajudar nessa ponte para a porta de entrada no serviço. Depois, representantes sociais diversos. Eu coloco aí grupos, equipes religiosas, grupos como o NA, eles podem ser ponte para a entrada na rede de assistência. O agente comunitário de saúde, em locais de unidade posto de saúde, com a estratégia de saúde da família. Outros agentes de saúde podem funcionar como ponte para esse indivíduo entrar para o serviço de assistência e auxílio. Agentes da educação, gente, pessoas menores de 18 anos, professor que percebe, psicopedagogo que está ali junto, está percebendo o que está acontecendo. Eles podem servir de ponte para a entrada na rede de assistência. Agentes de sistema de segurança, polícia. Às vezes a polícia pega ali o indivíduo que está intoxicado ou que está com uma alteração comportamental por causa da intoxicação. Ele vai parar lá na delegacia, mas isso várias vezes a gente é acionado por meio desses indivíduos, e é assim que eles entram, né? E quais são as portas de entrada? Várias. O posto de saúde, né, tem locais que são mais óbvios. Então, o posto de saúde, alguns postos contam com a estratégia de saúde da família. Unidade de pronto atendimento, UPA, geral, né? Só a gente pensar, UPA aqui do lado da rodoviária, né, gente? O centro de atenção psicossocial é porta de entrada também, às vezes eles vão diretamente lá com a gente. Alguns ambulatórios de saúde mental, principalmente para cidades que não têm o CAPS. Consultório de rua, busca ativa, consultório de rua, várias vezes é porta de entrada, grupos de ajuda mútua, NAA, tudo aquilo que eu falei para vocês. Comunidade terapêutica. Tem pessoas que fazem uso de substâncias que vão direto na comunidade terapêutica, é porta de entrada. Serviços socioassistenciais, o CREAS, o CRAS, outros serviços assistenciais, várias vezes isso é porta de entrada. A escola pode ser uma porta de entrada para o sistema de assistência, principalmente em menores de 18 anos. E o sistema prisional, né, gente? Quantas vezes o sistema prisional é porta de entrada, né, para o serviço de assistência? A gente tem vários casos lá no CAPS. Mônica, então tá, entrou na porta de entrada. E aí? Quais são os fatores de manutenção desse usuário na rede?
Quais são os fatores? A gente tem que pensar aqui uma coisa importante, né? A motivação para ele permanecer na rede é dele. Pode e deve ser auxiliada por vários agentes, mas essa motivação, o protagonismo, tem que ser instigado no usuário do álcool e de outras drogas, né? Como que a gente faz isso se a pessoa ela não está muito propensa a manter o tratamento? Ó, a gente trabalha motivação, diálogo e vínculo. É uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho brevemente, tá? Então, vários fatores de manutenção. Ok, Mônica, entrou, e aí? Ele quer continuar. Quais são os locais para segmento longitudinal dessa população? De novo, tem locais óbvios e tem locais não tão óbvios. Quais são os locais onde eles podem seguir? Unidade Básica de Saúde é um dos locais. O CAPS é outro local de segmento longitudinal. Ambulatórios de saúde mental, outro local. Junto com esses serviços, a gente pode ter acompanhamento longitudinal de outros serviços socioassistenciais, como CREAS, CRAS, conselhos tutelares, entre outros. A escola para menores de 18 anos, muito importante, entre outros. Lembrando que os locais de segmento longitudinal, eles são assim importantes, porque eles permitem a pessoa tratar e continuar na sociedade, vivendo, trabalhando, cuidando da família, etc. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, porque a gente sabe que algumas portas de entrada, como UPAs, leitos de hospitais psiquiátricos, né, comunidades terapêuticas, são locais temporários, passageiros. A pessoa não vai morar lá dentro para o resto da vida dela. Tem gente que queria morar, mas elas não foi feito para morar lá dentro. Olha que importante, porque muitas famílias elas vêm com essa cabeça. Não, tem que deixar lá, tem que morar. Não tem um lugar lá para ele morar, para ele ficar lá o resto da vida? Não, é para ser temporário. Olha que importante. Que ferramentas a gente tem? Várias. Em vários locais, não só dentro do CAPS. Olha que importante, quando o paciente entra, por exemplo, lá dentro do CAPS AD, a gente, junto com ele, constrói as ferramentas que vão fazer sentido para ele, que pode não funcionar para o colega dele que está do lado, né? A gente senta e faz os projetos terapêuticos singular desse paciente. Olha que importante. Já trabalhando o vínculo e o protagonismo dele, que ele vai falar para a gente o que funciona para ele. Tem várias. Farmacoterapia. Medicação, gente, é uma ferramenta. Terapia individual, terapia em grupos. Dentro do CAPS a gente tem terapia de mulher, né? Grupo terapias lá. Dentro do postinho de saúde, o pré-natal, a puericultura, onde eles fazem mais exame físico, medições, mas que são importantes locais de construção de vínculo. Vínculo, gente, vínculo é tudo. Fora dos centros de atenção psicossocial e das unidades básicas de saúde, o AA, Alcoólatras Anônimos, grupo, NA, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, onde eles fazem trabalho com famílias de dependentes químicos, vocês já devem ter ouvido falar. Outros locais, dentro da igreja, não tem vários grupos que eles fazem com pessoas, né? São ferramentas, está existindo aí. A gente está vivendo lá dentro do CAPS e tem um monte de ferramenta existindo em Ribeirão Preto. Escola também é uma ferramenta. Eu coloquei aqui UPA, leito psiquiátrico, comunidade terapêutica, como ferramentas que podem ser acessadas, mas que são temporárias. Elas podem voltar a ser acessadas durante o tratamento? Sim, a depender de indicação, mas são ferramentas também. Eu não sei se eu já estou chegando no tempo aí. Como que a gente promove esse diálogo? Acho que uma pergunta importante é como promover o diálogo entre as unidades provedoras de cuidado. Rede intersetorial, né? Serviços socioassistenciais, até sistema prisional, escola, outros locais. E rede intrasetorial, né? Dentro da saúde. Como que a gente promove diálogo? Para que as suas ferramentas possam ser acionadas, porque às vezes a gente não sabe que existe. Simples assim. Ou possam ser ampliadas essas ferramentas, ou inclusive repensadas. Como promover esse diálogo? E aí a gente tem que falar de vínculo, né? O vínculo entre os profissionais,
né, para a gente poder ter vínculo e acionar os equipamentos de saúde e outros equipamentos. E olha que importante, a gente fala de vínculo entre as unidades, a gente está falando também de vínculo entre profissional e paciente, que não é um negócio simples. Mônica, por que não é um negócio simples? Por vários motivos. Olha as dificuldades para a gente construir vínculo inter e intrasetorial. Sobrecarga laboral, gente. Sobrecarga laboral. Covid-19 está mostrando isso para a gente, não é? Desequilíbrio entre oferta, o que a gente consegue oferecer, e uma demanda altíssima, altíssima, infinita, né? Recursos humanos, às vezes não tem equipe. Essa é a realidade, não é? Diferenças políticas, ideológicas, coloquei aí. Existe isso também, né? Problemas de comunicação, fatores pessoais, está em tudo, né? Às vezes você não está com disponibilidade interna para vincular com ninguém, não é assim? Possibilidades, gente, para atenuar ou resolver esses problemas. Construção cotidiana, no trabalho mesmo, você ir construindo e compartilhando o cuidado. É diferente da lógica de puro encaminhamento. Ai, Tó, encaminhei, fica aí para você. Ufa! É melhor compartilhar e ficar leve para todo mundo, não é? O matriciamento em saúde mental é quando a gente ajuda o pessoal do postinho de saúde a seguir um paciente, por exemplo, com um problema de saúde mental. Espaços de discussão e construção, como esse que a gente está vivendo agora. Várias coisas eu estou conhecendo nesse mês de Alerta SAF. Espaços de capacitação, muito importante, entre outros. E a dificuldade para o vínculo entre trabalhador e usuário da rede? Várias, né? Dificuldade socioeconômica para o paciente que está chegando. Às vezes ele não tem nem passo para chegar no serviço, né? Isso dificulta vínculo, gente. Medo de sofrer algum preconceito, né? Isso é forte dentro quando a gente fala de mulher, né? Também. Então, preconceitos, e isso eu acho que é via de mão dupla, viu? Discriminação, preconceito, isso pode rolar do paciente com a gente, da gente com o paciente. Tem coisas aí que são vias de mão dupla. Fatores pessoais, de novo, disponibilidade interna da pessoa que procure e da gente. De novo, sobrecarga laboral aí vai entrar, né? Lógico que isso vai impactar a gente construir vínculo. Diferentes perspectivas de trabalho. O que é de possibilidade que a gente pode melhorar nessas dificuldades? Autocuidado, espaços de descanso, convivência. Lá no CAPS-AD, a gente tem todo mês uma psicóloga que auxilia a gente como equipe a tocar o barco da vida, né? Porque a gente traz várias coisas, às vezes conflitos de equipe, muito comum. Então, isso é um espaço de cuidado, né? Para a gente poder ampliar a nossa capacidade de receber e vincular uma pessoa. Senão a pessoa chega lá, a gente já manda uma e pronto, né? Educação continuada dos profissionais, para reduzir preconceito, e tudo isso que a gente conversou. E buscar essas pessoas que não têm acesso nas ruas, entre outros. Então, gente, já finalizando aqui, já deve ter passado. A gente discutiu um pouco hoje sobre definições e sobre rede. Acho que mais para abrir essa mesa e para outras pessoas poderem compartilhar ferramentas aí. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, doutora Mônica, muito obrigada pela colaboração, pelos conhecimentos aqui com a gente. Nós vamos convidar agora a próxima palestrante, doutora Janaína Boldrini França, médica ginecologista, especialista em reprodução humana, mestrado em ginecologia endócrina, ambos pelo HC de Ribeirão Preto, médica ginecologista da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto desde 2004 e médica coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Então, doutora Janaína, seja muito bem-vinda. Então, é um prazer tê-la conosco também. Só apertar o botãozinho. Aí. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite para estar participando hoje daqui, dessa mesa redonda, e estar mostrando um pouco do nosso trabalho, que já vem há 11 anos, em conjunto aqui com a Câmara, para a gente tentar diminuir essa síndrome alcoólica fetal.
Eu vou compartilhar aqui, aí vocês me falam se não. Vocês estão enxergando? Tá certo? Bom, eu vou falar um pouco do nosso programa de assistência integral à saúde da mulher. A nossa equipe técnica é formada por mim, que sou a coordenadora, Janaína, e pelas enfermeiras Fátima Bonifácio e a enfermeira Patrícia Diegues. E o programa de assistência integral à saúde da mulher passa por vários eixos assistenciais. Nós somos responsáveis por toda a saúde da mulher, inclusive violência contra a mulher, passando pelas especificidades que a mulher negra, a privada de liberdade, a população LGBTQI+, a mulher do campo, a mulher convivendo com HIV e AIDS, a mulher em situação de rua e as portadoras de deficiência física e mental. E nós, junto com o programa de DST-AIDS, a gente ajuda na prevenção das ISTs e da AIDS. Fora também que a gente faz todo o sistema de pré-natal, parto, puerpério. Eu preciso, por favor, que você encerre o compartilhamento da tela e inicie novamente, por favor. Pronto, eu acho que agora deu certo. Então, o Programa da Assistência Integral à Saúde da Mulher é responsável pelo pré-natal, pelo parto, pelo puerpério, e a gente faz todo esse monitoramento da cidade de Ribeirão Preto. Também temos a clínica ginecológica, onde a gente tem toda a uroginecologia, os miomas, os cistos de ovários, e pela fase delicada da mulher, que é o climatério e menopausa, onde a gente tem que dar todo um suporte, porque a mulher vai passar por uns sintomas de fogachos, desordens hormonais, então a gente dá todo esse suporte. E a gente faz o monitoramento de toda a prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama, do câncer de ovário, inclusive está chegando outubro rosa. Então, a gente faz todo esse monitoramento da saúde. E um dos principais, a gente é responsável pela saúde reprodutiva da mulher, que é tanto a concepção como a anticoncepção da mulher. Não está passando. Não está passando. Agora foi. Eu coloquei aqui um esquema para mostrar como funciona a cidade de Ribeirão Preto. A cidade está dividida em 5 regiões: a sul, oeste, central, leste e norte. E em todas as unidades básicas de saúde e a unidade de saúde da família, nós contamos com assistência ginecológica, ou na pessoa do ginecologista, ou na pessoa do médico de família. Na região sul, nós temos uma distrital de saúde, que é da Vila Virgínia, que também conta com assistência ginecológica. Nós temos 3 UBS e uma USF. Na região oeste, por enquanto a cidade está sem a distrital, sem o pronto atendimento, mas nós temos 6 UBS e 12 USF. Na região central, a gente tem uma UPA, que também tem assistência ginecológica, 2 UBS e 2 USF. Na região leste, nós temos uma UPA. Essa UPA, que é a da 13 de maio, ela não tem assistência ginecológica. Mas nós temos, na região leste, 6 UBS e uma USF. E na região norte, nós temos uma UPA, que é a UPA Norte, que foi recentemente inaugurada, que também não tem assistência ginecológica, e 5 UBS e 5 SF.
Além dessa rede, a gente tem 4 assistências especializadas, que são o Centro de Referência da Vila Virgínia, o Centro de Referência Central, o Centro de Referência do Sumarezinho e o Centro de Referência do Simeone. Todos os 4 contam com assistência ginecológica especializada. E dentro do PAISME, a gente conta também com todo o apoio da equipe das unidades básicas de saúde e da família. A gente conta com o apoio dos ginecologistas, dos médicos de saúde da família, com os enfermeiros, odontólogos, os técnicos de enfermagem e o agente comunitário. Todos eles vão auxiliar o PAISME na monitoração de toda a saúde da mulher. O ginecologista passa por todo o ciclo vital feminino. A gente pega a mulher desde lá da puberdade até a senilidade, passando pela menopausa, pela menarque e pela gestação, que é um período muito delicado da mulher, que ela vai ser responsável por ela e por uma criança, tá? E essas gestações, a gente tem que ser planejada. Foi recentemente publicado, agora mesmo em 2020, pela doutora Carolina Salles de Oliveira, aqui do HC de Ribeirão Preto, um estudo transversal que ela avaliou 7.608 mulheres. E de todas essas mulheres, foi visto que 53,8% das gestações não foram planejadas. Isso é muita coisa, gente. Se você pegar 2 mulheres, uma não foi planejada. E onde a gente pega mais essas não planejadas? As adolescentes e as mulheres acima dos 40 anos são as mais propensas a ter uma gestação não planejada. E é justamente essas faixas de idade que dão mais problema para a mulher se ela engravidar não planejado. E o que essa gestação não planejada causa? Ela tem uma maior associação com uma má adesão, início tardio do pré-natal, com uma realização de menos de consultas de 6 pré-natal. E esse tópico, tanto o início tardio do pré-natal, quanto a não realização de pelo menos 6 consultas, também vai impactar no nosso indicador de saúde, que, por sua vez, desde 2019, do final do ano, impacta no tanto de recurso financeiro que a cidade vai receber no Ministério da Saúde. Para vocês verem como é importante a gestação planejada. E também a gestação não planejada tem uma maior associação com o uso do tabagismo e do álcool, que aí é onde entra a síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal, a gente vê que ela tem uma prevalência de 3 a 8 casos por 1.000 nascidos vivos, dependendo da vulnerabilidade da população. Ela é a principal causa de déficit cognitivo evitável no Brasil e pode causar desde abortamento, a morte fetal, retardo mental, déficit cognitivo, distúrbios de comportamento, dismorfias crâniofaciais e a malformação cardíaca e renal. A placenta é permeável à passagem do álcool para o feto. Então, o que é isso? A alcoolemia fetal é bastante similar à materna. Então, o tanto de álcool que tiver na mãe, vai ter no feto. Então, vocês verem como isso pode ser prejudicial para o feto, tá? E o pior, não existe tratamento para a SAF. Até existem medicamentos que vão reduzir os danos, como os anticonvulsivantes, os estabilizadores de humores, mas isso vai reduzir os danos, não vai tratar definitivo a SAF. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né?
É uma pergunta que sempre deixa a gente de cabelo branco. O que a gente pode fazer, então? Primeira coisa é garantir o direito de anticoncepção para todas as mulheres. E, além do mais, além de você garantir que todas tenham acesso ao anticoncepcional, a gente tem que deixar essa mulher escolher o próprio anticoncepcional. Claro que o ginecologista vai sempre nortear, porque tem anticoncepcionais que dependendo do grupo de mulher, não vai poder usar. Mas, dentro daqueles possíveis, quem tem que decidir é a mulher, não é o ginecologista. E foi feito vários trabalhos em relação a isso, e já ficou bem claro que a interrupção do uso de anticoncepcional no período de 1 ano é muito menor se a própria mulher que escolher o anticoncepcional. Por quê? A gente tem que se adaptar, o anticoncepcional tem que se adaptar à nossa rotina, e não a mulher se adaptar ao anticoncepcional. Por isso que é muito importante a mulher decidir, tá? E a cidade de Ribeirão Preto, assim, é uma das primeiras que promoveu isso que eu vou falar agora, que tem que ter acesso fácil aos contraceptivos reversíveis de longa duração para a população de maior vulnerabilidade. Então, o que é isso? Os contraceptivos reversíveis de longa duração, que são os LARCs, eles não dependem da mulher para fazer efeito. Uma vez inserido no organismo, eles vão fazer efeito sem precisar da mulher. E isso é muito importante na população de maior vulnerabilidade. Imagina uma mulher usuária de droga, usuária de álcool, ou moradora de rua, tendo que tomar o anticoncepcional todo dia, ou lembrar uma vez por mês e ir na unidade de saúde para tomar a injeção. É muito difícil. Então, para isso que tem os LARCs. Dentro dos LARCs, a gente tem o Implanon, que é um silicone, um tubinho de silicone, que vai debaixo da pele do braço. É colocado igual uma injeção e ele dura durante 3 anos. Temos o Mirena, que é um DIU com hormônio, que dura 5 anos, e temos o DIU de cobre, que dura 10 anos. Então, uma vez inseridos, eles não vão depender da mulher ficar lembrando. Isso é muito importante. Ribeirão Preto foi uma das primeiras cidades a oferecer o Implanon e o Mirena. E a gente oferece isso com os recursos próprios do município, não é pelo Ministério da Saúde, tá? E outra ação que a gente pode fazer é as ações de prevenção da síndrome alcoólica fetal, que eu vou falar agora mais um pouco da prevenção mesmo da SAF. Esse ano foi decretado aqui em Ribeirão, por aprovação legislativa, o mês de setembro como sendo o mês de alerta da SAF. Isso, vocês não têm noção de como vai ser importante para reduzir os números da SAF. Faz mais de 11 anos que a gente tem a semana de alerta da SAF. Só que a gente tendo o mês inteiro, a gente consegue fazer muito mais ação de prevenção e de campanhas publicitárias para reduzir a SAF. Então, esse já foi um começo para reduzir os números. E o que a gente tem que lembrar, como a Mônica já tinha falado, qualquer dose de álcool consumida pode resultar em alterações no desenvolvimento do feto. Não existe dose segura de álcool para a gestante e para a lactante. Então, qualquer dose pode causar danos. A gente não sabe nunca como que vai ser o dano, mas pode causar. E a gente convive com um agravante que o alcoolismo é subdiagnosticado durante a gestação. Não só durante a gestação, mas durante todo o período da vida da mulher. Por quê?
Ainda hoje, tem profissionais que são pouco preparados para fazer esse diagnóstico, ou porque não tem habilidade em perguntar para a mulher, ou não tem capacitação adequada. Ainda, infelizmente, existem esses profissionais. E qual é o melhor jeito de se abordar o assunto? A identificação das gestantes usuárias de álcool deve ser sempre feito de uma maneira ética, para a gente conseguir resultados positivos para o binômio mãe-feto. O que é essa maneira ética? Primeira coisa, sem julgamento. Se a mãe chega, às vezes, querendo pedir ajuda, se ela já vê que você já vai julgá-la, ela se retrai, ela vai embora sem pedir ajuda. Então, primeira coisa, sem julgamento e sem repressão. Não adianta a gente falar para ela, você não tem responsabilidade, não é assim. Gente, não é assim que a gente acolhe uma gestante procurando ajuda. O acolhimento tem que ser sempre qualificado e de uma forma adequada para essa mulher pedir ajuda. Então, lembre-se sempre de acolher essa mulher, para depois ajudá-la. Porque, senão, elas ocultam o fato disso, elas não vão falar que elas precisam de ajuda, tá? E isso vai ser importante, porque quanto mais precoce a gente identificar o uso do álcool na gestação, mais chance a gente tem de evitar os efeitos danosos da SAF, tá? E, inclusive, a gente tem que incluir o questionamento do padrão de uso de álcool em todas as consultas das mulheres, não só na gestação. Porque a mulher, na fase de menacme, que é aquela fase que ela pode engravidar, você tem que sempre abordar esse assunto. Por quê? Às vezes a mulher só vai descobrir que está grávida com 3 meses, 4 meses. O que acontece nesse período que ela está grávida e não sabe? Ela vai usar álcool na forma que normalmente ela usa. E isso pode causar, então, a síndrome alcoólica fetal. Então, e não cabe só ao médico fazer esse questionamento, e sim a toda a equipe de saúde. Médico, enfermagem e toda a equipe de saúde precisa sempre questionar a mulher sobre o uso de álcool, tá certo? Uma coisa interessante também nessa equipe de saúde são os agentes comunitários. Eles são de grande valia para diagnosticar o uso do álcool. Por quê? Ele que vai identificar o contexto da vida da mulher, ele que vai conhecer a mulher in loco, a residência dela, a família, onde ela vive, se tem sinais de violência doméstica. Então, isso é muito importante, porque às vezes a mulher chega no serviço de saúde, parece uma coisa. A hora que você chega na residência, que você vai identificar os riscos dessa mulher. Então, e a violência doméstica está muito ligada ao uso de álcool. Então, é sempre importante a gente questionar a violência, identificar esses riscos de maior vulnerabilidade. E, em toda oportunidade que a equipe de saúde tem, a equipe de saúde tem que questionar e orientar sobre os efeitos do álcool no feto. Não é só na consulta, na primeira consulta do ginecologista ou na primeira consulta do enfermeiro, mas e sim em todas. Todas as consultas, tanto o enfermeiro quanto o médico, o agente comunitário, o técnico de enfermagem, quando vai fazer a pré e a pós-consulta, sempre orienta. Porque, às vezes, eles orientam o uso de repelente, alimentação saudável. Por que não orientar os riscos que o álcool causa no feto? Tá? E você, sempre questionando e orientando, você vai poder identificar e oferecer ajuda multiprofissional que essa mulher precisa para cessar o uso. Tá?
Uma coisa muito importante também nas gestantes é sensibilizar o parceiro e a família em relação ao uso do álcool. E aqui na cidade de Ribeirão Preto, a gente conta com o pré-natal do parceiro. Também foi uma das primeiras cidades a oferecer o pré-natal do parceiro. O que é isso? A gente traz o parceiro para dentro do pré-natal. A gente vai integrar esse parceiro no pré-natal, tanto oferecendo consultas, oferecendo sorologias, os exames. E isso é muito importante, porque imagina a mulher está numa festa no final de semana, ou nos churrasquinhos do final de semana. Aí todo mundo fica, bebe um pouquinho, bebe um pouquinho. Aí o que acontece? O parceiro também vai ser responsável por falar, não, a gestante não pode beber, nem um pouquinho. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade do parceiro e da família, para ver que nem um pouquinho pode ser na gestação, tá bom? Outra prevenção da SAF, que é muito importante, que assim, é uma coisa para a gente se pensar, é uma regulamentação da propaganda. Isso, assim, a gente teria que ter em todo o rótulo de bebida alcoólica aquele alerta para os riscos que causa o álcool, os efeitos deletérios do álcool no organismo humano. Igual tem no fumo, no cigarro, que você tem aquelas fotos do câncer, que causa câncer. Todo o rótulo de bebida e toda a propaganda de televisão deveria ter isso. Não só aquela frase que passa rapidinho, né? Se beber, não dirija, se for dirigir, não bebe. Então, assim, que você mal escuta. Não, gente. Teria que ter os riscos do álcool no corpo humano, tá? E o álcool, principalmente, é como se fosse, assim, ele é muito incluído na sociedade. Então, o álcool significa o quê? Vamos se divertir no final de semana. As propagandas do álcool são o quê? São tudo felizes. Ou é a praia, que está todo mundo de biquíni, ou é o barzinho, a turma inteira reunida. Então, o álcool está muito associado com diversão, com o social. E isso é muito ruim, porque imagina a gestante, é a única gestante de uma turma, está todo mundo bebendo, ela se sente assim excluída. Então, eu acho que toda propaganda devia ter os riscos do álcool. Inclusive, a gente teria que fazer campanhas na mídia. Hoje, o Facebook, o Insta, o WhatsApp, está tão nesse meio, né, tão no nosso meio, incluído na nossa vida, principalmente agora na época de pandemia. Então, por que não incluir as campanhas da prevenção da SAF nas mídias sociais, né? É uma coisa de se pensar também. E a capacitação das equipes de saúde. Como eu falei, ainda existe aqueles profissionais de saúde que ainda não conseguem abordar esse assunto com as mulheres e gestantes. Então, a gente precisa estar sempre fazendo a capacitação. Agora, com a pandemia, a capacitação está sendo feita online, mas ainda está sendo feita, tá? Outra coisa para se prevenir a SAF, não sei se vocês já viram a cartilha do pré-natal. Quando a mulher engravida, ela recebe não só um cartão de pré-natal, mas uma cartilha. Nessa cartilha tem os cuidados do recém-nascido, as vacinas, o que ela pode sentir na gravidez, e por que não incluir os riscos do álcool na gestação? Para ela ler a cartilha e ver também, sempre estar lembrando disso, né? A gente pode fazer isso também. E sempre promover uma maior integração dos serviços de referência com as redes de apoio e com a comunidade. Tanto o CAPES, o CRAS, os centros de testagens, os PSFs, os grupos de autoajuda, as associações beneficentes. Então, para o álcool, tem que ter tudo isso integrado.
Não adianta só o ginecologista, só o serviço de saúde. Tem que estar tudo incluído, tá? Tem que ser uma equipe multiprofissional para a gente conseguir realmente reduzir o uso do álcool na gestação. Inclusive, nesse mês de alerta SAF, quando eu li aquilo, eu fiquei super feliz. Por quê? Porque a Lei da Saúde está incluso também a Secretaria da Educação, de Assistências Sociais, as universidades de Ribeirão Preto. Então, todos em busca da redução do uso do álcool. E, inclusive, assim, a educação é muito importante, porque desde criança a gente tem que começar a falar dos riscos do álcool. Não é só depois que a mulher já ficou adulta, ela tem que saber desse risco desde lá da infância. E até, às vezes, a criança vai promover dentro da família aquela porta de entrada para o serviço de saúde. A criança escutou na escola, ela vai falar na casa, será que ela não vai conseguir brotar uma sementinha que vai fazer mudar esse risco do uso do álcool? Então, acho que a gente tem que incluir todos os diversos setores da comunidade mesmo. E na gestação, a gente sempre vê que o período da gestação é o quê? Um período de esperança, é um período de renascimento da mulher. Então, a gente sempre vê que a mulher busca maneiras de melhorar os hábitos de vida, ela começa a pensar no que ela pode fazer para viver mais, porque vai ter um serzinho que depende dela. Então, por que a gente não pode aproveitar essa fase da vida, essa oportunidade para mudar os padrões de consumo do álcool? E às vezes a gente começa na gestante, mas a gente já muda o padrão de álcool da família inteira. Então, é uma ótima oportunidade para a gente mudar o alcoolismo, né? Mas, e se aconteceu, a mulher não procurou ajuda, aí nasceu uma criança com SAF. E aí, o que acontece? Se nasceu uma criança sindrômica com todos o espectro de SAF, é fácil, você consegue identificar logo. Mas tem vários espectros de SAF que você não consegue diagnosticar ao nascimento, que você só vai ver quando essa criança estiver no período escolar, que ela começar a apresentar déficits cognitivos, dificuldade de aprendizado. Então, isso é um problema muito sério, porque aí você já não consegue mudar isso. Você tem que, desde criança, desde o nascimento, tentar reverter, reduzir os danos. Para isso, a gente conta com um serviço na cidade, chama Floresce uma Vida. Depois, acho que a Michele vai falar mais. O Floresce uma Vida é uma parceria das maternidades com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. O que acontece? Existe uma equipe de saúde que fica nas maternidades. E essa equipe de saúde, elas vão buscar os fatores de risco para as vulnerabilidades. Então, ela vai ver aquela mãe que parece que tem um abuso de álcool, aquela mãe que tem violência doméstica, aquela mãe que tem algum indício de depressão. Então, todas as vulnerabilidades, essa equipe de saúde vai tentar pegar. Para fazer o quê? Aí, identificou esse risco na mulher. A equipe de saúde vai notificar a UBS dessa mulher, vai notificar o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e Adolescente e também o PAISME, que é a saúde da mulher. Por quê? Para todos eles fazerem o monitoramento dessa criança e dessa mãe. E essa criança já sai da maternidade com o atendimento agendado para pediatra,
para o enfermeiro e também para a estimulação precoce, que é no NADEF, que a Michele vai falar. O que é isso, o NADEF? A estimulação precoce, se você vê que essa criança pode ter tido uma exposição a álcool ou droga, ou prematuridade, qualquer coisa que possa causar um déficit cognitivo nela, você vai estimular precocemente, para tentar reduzir esse dano na vida, quando ela começar a vida de ensino, a vida adulta. Então, você vai começar desde bebê para tentar minimizar os danos. Inclusive, o Floresce uma Vida também agenda a mãe com o ginecologista e com a enfermeira. Para quê? Para o planejamento reprodutivo. Se essa mãe teve um abuso de álcool, infelizmente, não recebeu ajuda nessa gestação, então vamos fazer com que ela não venha a engravidar de novo em uso do álcool. Vamos prevenir que venha outra criança assim. Então, às vezes, ela até sai da maternidade com o Implanon, com o DIU ou com já um anticoncepcional, tá? Então, ela já sai com o planejamento reprodutivo. E aí, a hora que ela passa no ginecologista, ele vai avaliar esse uso, se está correto, tá bom? A melhor intervenção sempre é a prevenção. E eu coloquei essa frase aqui, que eu acho que me impactou demais. É uma frase que o Dr. José Mauro falou na primeira palestra, eu acho que é, sim, de um impacto muito grande. Enquanto a mãe bebe álcool pela boca, o feto bebe pela veia e artéria. Então, é uma coisa de se pensar muito, porque, no final das contas, a gente sempre quer uma gestação saudável e crianças lindas e saudáveis. Muito obrigada pela presença, acho que me estende um pouquinho o tempo, mas agradeço muito. Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutora Janaína. É importante a gente ressaltar que essa síndrome, né, é totalmente evitável, né? Se não houver o uso do álcool pela gestante, a síndrome não acontece. Então, por isso também a importância de nós estarmos nessa mobilização, né? E de tudo que vocês trouxeram, da questão do diálogo, das redes de assistência, né? Tanto de saúde quanto educação, assistência social. E, acima de tudo, de cada um enquanto indivíduo, né? Porque, como bem trouxe aí, a corresponsabilidade de todos, do parceiro, das famílias, né? Então, muito preciosa a fala de vocês, viu? Muito obrigada. Então, nós convidamos agora a senhora Michele Mataruco Baranauskas, que tem especialização em fisioterapia em saúde da mulher pela UFSCar, especialização em fisioterapia traumato-ortopédica pelo Centro Universitário Barão de Mauá, graduação em fisioterapia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e faz parte da equipe do Serviço de Estimulação Precoce, né, do NADEF, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, ela vai trazer aqui para a gente um pouquinho da atuação do Serviço de Estimulação Precoce na prevenção de atraso do desenvolvimento do bebê. Então, seja muito bem-vinda também, doutora. Obrigada pela presença. Só clicar. Isso. Compartilhar. Pode pôr a tela inteira, né, Felipe? Aí já foi. Você pode colocar em modo apresentação. Isso. Boa tarde, meu nome é Michele, eu sou fisioterapeuta, faço parte da equipe do Serviço de Estimulação Precoce do NADEF, né, do SER2 NADEF. Estou aqui em nome dessa equipe, nessa nossa apresentação, né, e vou fazer minha audiodescrição. Meu cabelo é liso, tenho olhos azuis, estatura média, estou vestindo uma blusa branca, uso óculos, uma calça verde escura e estou com o cabelo preso, tá? Estou usando máscara também de proteção.
Então, aqui eu vou falar em nome dessa equipe e apresentar um pouquinho do nosso trabalho lá no NADEF, que é um SER2, tá bom? A nossa equipe ela é composta por 7 pessoas, 7 profissionais. A gente tem uma psicóloga, que é a Alexandra, uma terapeuta ocupacional, que é a Amanda, 2 fonoaudiólogas, que é a Ana Laura e a Silvia Elaine, inclusive a Silvia está presente aqui, né? Temos uma enfermeira, que é a Deise, e 2 fisioterapeutas, eu e a Roberta, que também está presente aqui hoje. Então, uma equipe multiprofissional. E, além disso, temos uma equipe do próprio NADEF, né, uma equipe de apoio ali, com pediatra. Tá. Temos pediatra, neurologista, tá? Entre outros profissionais. A estimulação precoce, como eu falei, ela atua no SER2 NADEF Jaime Nogueira Costa. O serviço, ele tem parceria com o programa Floresce uma Vida, como a doutora Janaína falou. E esse programa, ele encaminha os bebês que têm algum tipo de risco, que nascem nas maternidades do SUS em Ribeirão Preto. Daqui a pouco eu vou falar os riscos. E essa parceria, ela contribui de forma fundamental para o monitoramento desses bebês. É muito importante, se não tivesse essa parceria, talvez esses bebês não chegassem até nós, né? Então, é muito bom isso. A síndrome alcoólica fetal, como as nossas colegas já falaram aqui, o conhecimento dessa síndrome, dos efeitos do álcool na gestação, ele é considerado recente. Né? Acredita-se que os primeiros relatos, eles ocorreram por volta de 1968 na França, onde alguns pesquisadores descreveram os efeitos graves do álcool em 127 casos de filhos de mães alcoolistas. E depois de 5 anos, essa terminologia, SAF, Síndrome Alcoólica Fetal, ela foi proposta por Jones e Smith nos Estados Unidos, quando apresentaram o padrão de malformações em fetos de mães alcoolistas e critérios diagnósticos para o mesmo. Como já foi falado aqui, né, o que é a SAF? É o transtorno mais grave do espectro de desordens fetais alcoólicas e constitui um complexo quadro clínico de manifestações diversas que podem ocorrer em quem ou nos bebês cujas mães consumiram bebida alcoólica durante a gestação. E esses efeitos, né, do uso do álcool, eles decorrem da interferência na formação cerebral desse feto. Em especial quando tem a proliferação dos neurônios e a migração desses neurônios, que não vão se desenvolver completamente e podem acarretar alterações congênitas, algumas anomalias do sistema nervoso central, retardo de crescimento e prejuízos no desenvolvimento cognitivo e comportamental, principalmente. E como que a SAF afeta esse feto, né? Como que ele chega até esse feto? Como já foi comentado aqui, ele entra na circulação da mãe, vai através do fígado, passa por um processo de oxidação e ele se transforma em acetaldeído, que é uma substância com alta capacidade de se difundir nos tecidos e nos líquidos corporais, né? Nós temos uma figurinha aqui. Esse acetaldeído, ele atravessa a placenta, chega ao líquido amniótico e também ao feto. E após aproximadamente 1 hora, como a doutora Janaína falou, os níveis de álcool no líquido amniótico e no sangue fetal são equivalentes, tá? Equivalentes ao da mãe. E quais são as consequências do consumo do álcool pelas gestantes? Pode levar a aborto, morte fetal, parto prematuro, deficiências físicas, alterações cognitivas e motoras e dificuldades sociais, entre outros, ao longo da vida desse feto e dessa criança, né? E aí é que a gente entra, né? Qual que é o objetivo da estimulação precoce?
a gente tenta colaborar com a promoção, proteção e a recuperação do bebê, da saúde do bebê, né, que está em risco, detectar e intervir precocemente nas alterações do desenvolvimento global da criança, tanto através de ações educativas, quanto através de ações terapêuticas, prevenindo incapacidades na faixa etária de 0 a 4 anos. Então, a estimulação precoce, ela atua nessa faixa etária, certo? De 0 a 4 anos. Apesar que no NADEF a gente atende crianças maiores, certo? E quais são os objetivos específicos, né? O que a gente faz lá? A gente tem uma triagem de crianças de 0 até 3 anos e 6 meses. São crianças encaminhadas, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o fluxograma, são crianças encaminhadas pela rede de assistência à saúde, né, de Ribeirão, pode ser por pediatra ou por neurologista, ou médico de saúde da família, e encaminham como casos novos, como triagem para o nosso serviço, né? Além disso, a gente faz o acompanhamento da mãe e do bebê de 0 a 18 meses, que são principalmente as crianças encaminhadas pelo programa Floresce uma Vida. Então, elas chegam lá aproximadamente com 1 mês de vida, né? Quando elas passam pela nossa primeira avaliação. Essa avaliação pode ser feita por qualquer um dos profissionais da equipe. A gente faz essa primeira avaliação e depois essas crianças são inseridas para um acompanhamento que é realizado trimestralmente, em grupos de orientações com os pais e com a criança. Nesses grupos a gente orienta esses pais sobre o desenvolvimento da criança, o que a gente espera que a criança esteja fazendo de acordo com a idade. E, além disso, a gente orienta como estimular em casa essa criança para a melhora do desenvolvimento e para evitar atrasos do desenvolvimento também. E depois é feita uma avaliação global dessa criança por uma pessoa da equipe. Tá? Geralmente, nós trabalhamos esse grupo com 2 profissionais da equipe, e depois é feita essa avaliação, que vê todo esse desenvolvimento global da criança. Se durante essas avaliações a gente vê que tem algum atraso de desenvolvimento, essas crianças elas podem ser inseridas para tratamento no serviço, tá? Ou, dependendo do tipo, do nível, né, do atraso, elas podem ser encaminhados para serviços, prestadores de serviços pela prefeitura. Tá? Quando ela é encaminhada para atendimento, esse atendimento é semanal, também de 0 a 4 anos, e lá no NADEF a gente atende crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor leve e atrasos de linguagem. Leve e moderado, aqui a Silvia está me lembrando. Tá certo. Então, atraso de desenvolvimento leve, moderado e atraso de linguagem, alterações de linguagem, tá? Quando é atraso grave, vão para prestadores de serviço, a PAI, Barão de Mauá, UNAERP, tá? Através do nosso serviço também é feito encaminhamento para especialidades da área da saúde e da educação, no caso, inserção em SEIs, EMEIs, porque tem algumas crianças que a gente acompanha, que durante esse acompanhamento, a gente vê que os pais não pretendem colocar, por exemplo, na escola. E a gente sabe que a escola ela pode auxiliar e muito no desenvolvimento dessa criança. Às vezes mora numa casa que só tem adulto, não tem convivência com criança nenhuma. Então, é muito importante, né, a gente esclarecer isso para os pais, orientar. E também são feitas ações, agora no momento a gente não está fazendo, né, não só pela questão do Covid, mas também pela equipe, né, que a nossa equipe está meio que sem pernas para fazer isso no momento, que estamos com uma equipe justa. Ações educativas em saúde e educação nas escolas e nos centros de educação infantil. Então, quais são os critérios de risco que a gente utiliza para inserir essas crianças na estimulação precoce?
Esses critérios de risco, eles são utilizados pelo programa Floresce Uma Vida nas maternidades para classificar qual criança que vai ser encaminhada para o serviço ou não. Então, um dos critérios é o APGAR, que é uma nota que as crianças recebem ao nascimento, que avalia vários critérios, né? Respiração, coloração da criança, vitalidade, frequência cardíaca. Essa nota vai de 0 a 10. Se essa nota for igual ou menor que 4 no primeiro minuto, ou menor que 7 no quinto minuto, essa criança ela é encaminhada para o nosso serviço. Se ela nascer com baixo peso, abaixo de 2,5 kg, se ela tiver idade gestacional menor que 37 semanas, que é considerado prematuridade, idade gestacional maior ou igual a 42 semanas, que é considerado pós-maturidade, se tiver alguma intercorrência clínica, pré, peri ou pós-natal. E aqui entra o uso do álcool, né, durante a gestação, nesse critério de risco. Assim como o uso de droga, ou de infecções maternas, ou alguma intercorrência durante o nascimento da criança. Tá? E o outro critério de risco é se a criança tem alguma anomalia congênita, alguma outra síndrome genética. Tá? Então, como que é o fluxograma? As crianças entram através das maternidades pelo programa Floresce Uma Vida ou através da rede municipal de saúde. Pelo Floresce Uma Vida são os recém-nascidos, que chegam para a gente por volta de 1 mês. Pela rede municipal de saúde, quando o pediatra detecta alguma alteração no desenvolvimento da criança e faz o encaminhamento através da regulação, né, para o nosso serviço. Essas crianças são avaliadas, tanto os bebês que estão em risco, que é do Floresce, quanto as crianças que têm atraso. E aí, lá, através dessa avaliação, a gente vai fazer o acompanhamento da mãe do bebê de 0 até 18 meses, ou, se for necessário, atendimento semanal com fono, físio, terapeuta ocupacional, psicólogo. Além disso, pode ser feitas essas visitas às escolas, aos centros de educação infantil, e aí o encaminhamento para média ou alta complexidade, se for necessário, tá? Se não for da alçada ali do nosso serviço. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né, da triagem, quando a gente faz a primeira avaliação. Nessa primeira avaliação, a gente faz a avaliação dos reflexos primitivos do bebê. Então, através dessa avaliação, a gente vê como que está a condição neurológica da criança. Os grupos de orientação e prevenção. Você vê aqui que tem uma foto, né, diversos pais aqui com as crianças. A gente recebe a cada grupo, a gente recebe cerca de 12 crianças. A gente tem 5 grupos por semana, são realizados 5 grupos por semana, tá, de orientação e prevenção. Cada grupo tem 12 crianças acompanhadas dos pais. Então, uma média de 60 crianças por semana que a gente atende nesse serviço de orientação e prevenção. Total aí de mais ou menos 240 crianças ao mês que passam pela gente lá no serviço. Isso, como eu já falei, é a cada 3 meses, né? Cada grupo ele vai a cada 3 meses e a gente dá as orientações do desenvolvimento, orienta como estimular em casa. Eu não falei aqui, mas o número de triagens, de avaliações que a gente realiza do Floresce, só do Floresce, é cerca de 120 por mês. Então, cerca de 120 crianças que têm algum risco para o desenvolvimento, incluindo a SAF, elas são encaminhadas para o nosso serviço e a gente avalia e insere todas as crianças, todas essas que são encaminhadas, a gente insere para o acompanhamento preventivo e orientação. Aí, daí, se precisar de atendimento individual, a gente ainda coloca para atendimento individual. Tá? A gente faz também a avaliação do desenvolvimento geral, desenvolvimento visual e desenvolvimento também auditivo, além da linguagem, né, ao longo do tempo. Estimulação da parte motora.
que no caso dos movimentos, né? Então, ver se a criança está conseguindo ter controle, né, da cervical ou da cabeça, controle dos braços, se está conseguindo sentar dentro do esperado, do tempo esperado, engatinhar, ou andar, ficar em pé. Então, tudo isso a gente avalia. A gente faz também a estimulação cognitiva e linguagem, o SER, o nosso SER, ele é um SER 2, e ele atua principalmente na deficiência auditiva e intelectual. Acredito que aí que a SAF se encaixa mais ainda, né? A gente tem bastante profissionais lá para atendimento, nesse caso. E quando tem desvio do desenvolvimento, a gente coloca para atendimento semanal. Só falando aqui uma observação, esse atendimento semanal, ele é multiprofissional também. A criança ela não fica somente com um profissional no serviço, tá? No mínimo 2 profissionais. Então, ou fonoaudiólogo e fisioterapeuta, ou fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, ou psicólogo e fonoaudiólogo. Sempre um atendimento, pelo menos, por 2 profissionais do serviço. E aqui uma ilustração das ações educativas, né? Quando a gente ainda realizava palestras nas escolas e visitas nas escolas e nos centros de educação para orientação, né, do educador, certo? Acho que as meninas, se quiserem até fazer algum comentário aqui. Silvia. Aperta e fala, Silvia. Agora, com a pandemia, esses grupos estão suspensos. Então, a gente está fazendo teleconsulta e a gente liga para todas, passa as orientações que a gente passaria nos grupos. Se a gente percebe que aquela criança, já na avaliação, teve alguma coisa lá mais específica, a gente chama para avaliar individualmente, porque os grupos ainda não estão, né, liberados aí para a gente estar fazendo. Vocês entenderam? Esses grupos de orientação e prevenção, eles são fixos, né? A gente tem isso direto, porém, por conta do Covid, não estão sendo realizados, porque é uma aglomeração. Então, a gente faz essa teleconsulta, como a Silvia falou, então a gente tem ligado para todos, né? Claro que não são todos que a gente consegue falar, porque né, o contato às vezes é difícil, mas tem conseguido com sucesso, assim, com muitos pais, muitos responsáveis, e fazer essa avaliação, essa teleconsulta, orientar, né? A gente às vezes também passa até pelo celular, WhatsApp, figuras, né, de como estimular em casa, enquanto esses grupos não podem retornar, né, por conta do risco do Covid. E é isso, gente. Alguma dúvida? Silvia e Roberta, alguma coisa a acrescentar? Bom, a gente agradece, né, eu agradeço em nome da equipe o convite de poder apresentar um pouquinho esse serviço para vocês, né, e no que a gente puder aí estar participando, tá bom? A gente está à disposição. Obrigada. Obrigada, Michele. Bom, nós vamos agora passar para a fase de perguntas que chegaram pelo chat, pelo Zoom, pelo Facebook. E eu já vou passar, depois fazer os agradecimentos, né, a todos, mas já vou passar as perguntas. Para a doutora Janaína, a pergunta da professora Denise. A partir de que idade pode ser diagnosticada a síndrome e se ela comete apenas filhos de mães alcoólatras ou também no caso de pais alcoólatras? Bom, a síndrome alcoólica fetal pode ser diagnosticada em qualquer fase da vida. Então, se for uma síndrome alcoólica fetal grave, tem sinais sindrômicos. Então, a face tem os olhos baixos, os dentes cerrados, pequenos. Então, tem todo uma face sindrômica.
Agora, aqueles que são mais leves, que não têm essa face sindrômica, você vai perceber que quando eles estão principalmente na fase do ensino fundamental, é aqueles alunos que não aprendem, que a professora fala, nossa, não aprende de jeito nenhum, ele tem um déficit de aprendizado. Então, às vezes, ele não consegue aprender, ele não consegue assimilar a matéria. Então, isso você pode já observar. Ou, então, aquele aluno com comportamentos agressivos, inquieto. Lógico que tem outras síndromes que a gente que tem que fazer o diferencial, como o déficit de atenção, tem todas outras síndromes, mas quando acontece isso, você já fica atento, você fala para a família ou já encaminha, né, para um serviço de psicopedagogo, neurológico, inclusive o NADEF, então você já vai encaminhando para o serviço de saúde fazer o diagnóstico diferencial. O pai alcoólatra, o uso do álcool no pai, ele acaba não acarretando essa síndrome. Por quê? Porque, apesar que pode, às vezes, o espermatozoide ter alguma alteração, mas os espermatozoides alterados, eles não chegam no óvulo, então eles não vão fecundar, porque o álcool, a gente já sabe, que diminui a fertilidade no homem, mas ele não consegue engravidar uma mulher. E como ele não tem esse contato do cordão umbilical, esse contato de sangue a sangue que tem na mãe, ele não vai passar isso para o filho. Lógico que você crescer num ambiente que existe riscos, que existe abuso de álcool, sempre, às vezes, pode dar algum distúrbio psicológico. Às vezes, as crianças vão ter alguns distúrbios, mas pela psicologia, pelo emocional de estar convivendo num lar onde tem abuso de álcool, mas não a síndrome alcoólica fetal. Foi respondido? Tem mais alguma dúvida? Professora Denise, qualquer coisa ela pode nos retomar, mas acho que foi muito bem respondida, doutora. Agora, para a doutora Mônica, há uma quantidade específica de álcool para atingir o feto? Eu acho que, como a gente já comentou, né, não existe nenhuma quantidade segura. E a Janaína falou bem, a gente nunca sabe qual é o efeito que vai ter, né? Se vai ser um efeito mais importante ou não. Mas existem aqueles fatores que eu comentei sobre quantidades X, né? Toda pode acarretar alguma consequência, mas a quantidade maior, ela tem maior chance de causar consequências no feto. Frequência, que a gente comentou também, né? Então, se uma pessoa, a mulher, ela faz esse uso exacerbado várias vezes na semana, é diferente de uma mulher que usa uma vez por mês, né? Mas a gente não consegue estimar o quão isso vai afetar esse bebezinho aí, quando ele crescer e no desenvolvimento, né? Então, a gente não fala de quantidade, a gente fala nenhuma quantidade, né? Perfeito. Então, a quantidade e a frequência segura é zero. Em outras palavras, desculpa, fiz uma intervenção aqui sem ser técnica. Eu vou passar para a professora Michele, para a Michele, que é da professora Mayra. Quais as formas de encaminhamento para o NADEF? É apenas pelo serviço de saúde ou pela educação também existe possibilidade de encaminhamento? Olha, os encaminhamentos eles são feitos somente pela rede de assistência à saúde do município, tá? No caso, pelo pediatra, ou se a criança já passou pelo neurologista, neuropediatra. Médico de saúde da família também? Não? Mais algum que eu não falei? Então, via saúde, através do médico pediatra, neurologista, também pode encaminhar, através da regulação. Tá?
Já vou fazer outra pergunta para você também. É da professora Denise. Quais são os primeiros sinais importantes para observarmos a suspeita de SAF em nossas crianças em sala de aula? A partir de qual idade é possível identificar? Olha, desculpa, mas eu acho que essa pergunta seria melhor para a doutora Mônica, não sei, que é psiquiatra, né? Porque uma alteração educacional, acredito que mais relacionado com comportamento e atenção, tá? Mas eu acho que a doutora Mônica poderia me ajudar. E é uma pergunta difícil, né? Porque é um espectro. Né? Então, primeiro, né, imagina, pode estar várias alterações comportamentais, no aprendizado, na fala, né? Como que a gente vai atribuir isso necessariamente ao uso do álcool? Então, a gente tem que conhecer a história dessa mãe, né? A gente sabe que o uso do álcool ele não costuma ser isolado na gestação. Às vezes ele vem acompanhado do uso de outras substâncias. Outras substâncias também influenciam no atraso do desenvolvimento neuropsicológico. Mesmo a mãe, quando ela não usa nenhuma substância, o filho pode estar suscetível a um atraso, né? Então, são vários fatores. O que ajuda a gente a pensar em SAF é histórico da mãe, né? Sucessivas avaliações, mas depende de vários fatores. Eu acho que o importante para a professora dentro da sala de aula é que o professor tem um olho ótimo para isso, né? Ver várias crianças todos os dias. É reparar diferenças que a criança apresente no desenvolvimento, na interação com outras crianças e reportar isso às mães. Olha, eu estou notando seu filho, uma alteração assim, assim, assado. Não é bacana você procurar um psicólogo ou um pediatra para avaliar? Eu estou sentindo que ele está um pouco mais atrasado nesse sentido. Ou, olha, sua criança ela não está interagindo muito bem em sala, ou está ficando muito irritadiça, agressiva, não está acompanhando a turma, o que se espera para a idade dela, né? E orientar os pais a encaminharem para um profissional de saúde avaliar. Lembrando que a SAF, como bem disse a Michele, ela é uma síndrome que foi descoberta há pouco tempo, 1968. Então, ela é muito recente, muitos profissionais da saúde, muitos médicos ainda não conhecem, dirá os educadores, né? Então, é importante, por isso que essa semana, agora o mês de alerta, para envolver a todos e dar nessas informações, porque quando a criança ela tem um sinal físico, é mais fácil identificar. Agora, quando são questões comportamentais, cognitivas, de aprendizagem, fica mais difícil. E é um conjunto, não é só algo isolado, mas vale a pena lembrar as palavras do Dr. José Mauro, que a incidência da SAF é muito maior até da que síndrome de Down, né? E que tem toda uma visibilidade, que já ganhou, né? uma ação efetiva da saúde em várias políticas públicas. Por isso a importância de divulgar essas informações para que cada vez mais os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, professores, assistentes sociais, toda a rede, que a intervenção tem que ser multissetorial, não é só uma área, né? A última pergunta é da Natália, da doutora Natália. Gostaria de saber como funciona a detecção das mulheres e dos bebês nas maternidades. Como é feita essa abordagem? Porque sabemos que muitas vezes as mulheres omitem o uso de substâncias, principalmente do álcool. A pergunta para a doutora Janaína ou para a Michele? É uma equipe assim, bem capacitada. Então, o que elas vão olhar? Elas vão fazer uma abordagem bem delicada com a mãe, fazendo perguntas, acolhendo, orientando os riscos do álcool. Quando a mãe acabou de ter o bebê, no puerpério imediato, ela fica muito sensível. Então, nessa fase, é mais fácil ela falar do abuso do álcool, porque ela está ali com o bebê, ela está vendo o bebê, e você falando que pode causar risco para o bebê, ela fica mais sensível em falar. Então, você fazendo uma abordagem bem acolhida,
bem sensibilizando a paciente, você consegue tirar informações. Além do que, essa equipe, ela vai conversar com os enfermeiros, com os médicos, os obstetras que fizeram o parto, vão, às vezes, conversar com os acompanhantes, com os familiares. Então, tudo isso para buscar os riscos. Lógico, tem crianças que vai passar, não tem jeito. Tem criança que nós não vamos ficar sabendo na hora do parto. Por isso que é importante o acompanhamento na puericultura. Por isso que eles já saem com a consulta agendada. Porque aí ele vai fazer todo o segmento da puericultura, que isso também facilita a você suspeitar da síndrome alcoólica fetal ou de qualquer outra síndrome ou problema de saúde. Então, tudo assim, é multissetorial, não é um dia só que você consegue. Então, o Floresce faz a parte deles, o ginecologista no pré-natal também, aí o pediatra no puerpério. Então, são vários segmentos para tentar identificar essas síndromes. Acho que a Silvia quer falar. Pois não, querida, pode complementar. Eu estava pensando aqui, né? Eu pensei a mesma coisa, a pergunta dela, porque assim... Eu não consigo mexer com isso. O microfone mais perto. Então, no Floresce, eles abordam, eles veem os riscos, né? Porque está escrito no momento do nascimento lá, peso, tal. O álcool, eu acho difícil, não que não vá detectar, né, algumas mães, mas eu acho difícil porque são poucas que chegam para a gente. A síndrome mesmo, não me lembro. Então, eu acho que essa abordagem teria que ser lá na gestante, com uma parceria maior com o Floresce. Quando é identificada essa mãe alcoólatra em algum serviço e acompanhado no pré-natal, ter uma ligação aí com o Floresce para a gente estar de olho já nesse bebê. Porque senão ele não chega para a gente, porque as mães, a droga ainda identifica um pouco mais. O álcool, muitas falam que não usam, e os bebês, que a gente vê que a incidência é alta, no nosso serviço, assim, eu não consigo me lembrar de algum que a gente acompanhou. Né? Então, eu acho que a gente poderia ver alguma ação para aproximar lá a gestante e ter aí, chegar para o Floresce, esse bebê, na hora que nasceu, de estar atento e encaminhando para o nosso serviço. Porque eu acho que tem alguma coisa aí, lá né, no pré-natal, e no Floresce ele vai abordar o bebê. Os sinais que nasceu e não lá atrás. Né? Então, ainda para a gente, essa síndrome alcoólica fetal não tem chegado. Pela incidência, que eu vi que é bem alta, deveria chegar mais. Quando a OBS identifica que, por exemplo, as gestantes com má adesão no pré-natal, ou uso de drogas, ou uso de álcool, quando as UBSs identificam e informam o PAISME, aí a gente faz essa parte também. A gente fica monitorando quando ela entra na maternidade. Por exemplo, eu ligo lá e falo, ó, essa merece o Implanon, essa merece sair com anticoncepção. Então, assim, a gente tem que cada vez estimular mais as UBSs e as USF em conectar com o serviço central, que seria a secretaria. Porque aí a gente consegue na secretaria ver como um todo. E aí a gente consegue integrar mais o serviço. Bom, a última pergunta é da Natália para mim, das tentativas de regulamentação da lei para prevenção pelas mídias aqui em Ribeirão Preto, né? Nós fizemos um projeto de lei
que, na verdade, quando ele começou a ser tramitado, a gente foi chamado, né, para discutir por setores, porque é importante a gente, principalmente, divulgar em bares, restaurantes, lanchonetes, essa questão do alerta. A questão da bebida alcoólica, a gente tem todo um trabalho, mas aí é em nível nacional, federal. Mas, infelizmente, a nossa lei não prosperou, foi muito questionada, né, na verdade, pela ACI, Associação de Bares e Restaurantes, justamente porque é uma questão de custo e tudo mais, mas nós não desistimos, né? Nós ainda temos essa tentativa de conseguir, via outros recursos, e voluntariamente, que quem quiser, né, não por obrigação de lei, mas o bar, o restaurante, lanchonete que tem interesse, ela pode aderir ao projeto. E foi interessante que uma das nossas conversas com o sindicato foi dos garçons aqui de Ribeirão Preto, né? Eles se tornaram parceiros. Eles gostaram. Nós não temos como apoiar financeiramente, nós iríamos estar confeccionando os cartazes, mas eles se tornaram multiplicadores. Nós nos comprometemos no nosso trabalho, no dia a dia, encontrar uma mulher que esteja grávida, ingerindo bebida alcoólica, fazer essa intervenção breve, né? Então, foi muito interessante, que a gente não conseguiu avançar, mas nós não desistimos, em termos de obrigatoriedade de fixação nos cardápios, e mesmo nos banheiros, né? Mas a gente não desistiu, né? E, bom, foi a última pergunta. A gente se estendeu um pouquinho além, agradeço a todo mundo que ficou a postos, ainda acompanhando a gente. Eu agradeço muito a doutora Mônica Dutra da Costa, doutora Janaína Boldrini França, a Michele, que tem um nome bem difícil, Mataruco e Baranauskas. Agradecer de todo o coração a Fátima Eck, parceira de longa data, a Natália Pegoraro também, que é uma parceira de longa data, e todos aqueles, a Anne, que ficou aí, né, nessa organização desde abril, né, já está organizando, correndo atrás, a Mayra por todo o envolvimento, a TV Câmara nos dando aqui, né, todo esse suporte técnico nessa novidade que é a vida online. E dizer assim, que nós precisamos muito lutar contra essa cultura da bebida alcoólica ligada ao prazer, à alegria, à vida, à comunhão, né? Nós não estamos demonizando a bebida, não é isso, a gente só está querendo colocar, né, uma questão que é específica durante a gravidez ou durante o período que a mulher quer engravidar, então ela precisa fazer essa abstinência, ela precisa de ter o apoio dos seus amigos, dos seus familiares, para que ela mantenha essa mudança de comportamento muito bem falada. A mulher grávida, ela muda sua alimentação. Eu só vou falar rapidamente aqui. Eu lembro no meu primeiro filho, eu tive diabetes gestacional e eu mudei totalmente. Em um mês eu cheguei lá assim resolvida, né? Porque a gente tem essa motivação que é da mulher, de mudança de comportamento, de hábito, muito bem colocado pela doutora Janaína, a gente aproveitar, né, esse desejo da mulher em prol da criança para também fazer essa reflexão que vai ser, na verdade, se estender por toda uma vida, né? Então, eu agradeço muito, muito. Todo ano a gente se supera e ano que vem tem mais. E sabendo assim, a gente tem um mês de alerta, que a gente dá muita visibilidade, mas o nosso trabalho é todo dia, é lá na comunidade, é lá no CAPES, é no posto de saúde, é no NADEF, em todos, na escola. Então, muito obrigada e eu declaro encerrada essa aqui, a nossa atividade oficial do mês de alerta à síndrome fetal alcoólica. Síndrome, eu falo errado, né? Eu falo o nome antigo ainda, síndrome alcoólica fetal. Obrigada.